Salve, salve, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma quarta-feira com Café com Ferri. Mais um episódio, nosso episódio de número 16, 17? Não sei. Um episódio, o número tá aqui na descrição do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que o que eu posso falar é que não teve episódio 13. Lembrando a todos que o podcast Café com Ferri é um oferecimento Sérgio K, melhor marca de roupas masculinas do Brasil. O convidado de hoje é ele, Marco Antônio Costa, apresentador, advogado, mestre e doutor em Direito Constitucional, ativista de direita e fundador do canal Fio Diário. Bem-vindo, Ferri. Bem-vindo, Marco. Eu sou o Felipe Corleta, co-host desse podcast. Prazer inenarrável ter o Marco aqui conosco, amigo. E antes de eu fazer essa pergunta, eu queria pedir para vocês seguirem aqui o canal. Sigam o canal, ajudem, contribuam, compartilhem. Aciona o sininho. Mande para os seus grupos de WhatsApp. Tá? Hoje Muito o pessoal obrigado. falando Triple C. Sabe o Triple C? Não. Curte, comenta e compartilha. 3 Cs. Curte, comente, compartilhe. Marco, bem-vindo. Obrigado por ter nos prestigiado. Eu que agradeço, Felipe, Rafael, Ferri. Que voz, cara. Comunicação. Que alegria. Uma arte maravilhosa. Eu queria que você contasse o início da sua história como um jovem ativista de direita que, está se tornando uma das principais vozes de direitas do Brasil. E, toca aí o primeiro, eu vou ter uma pergunta melhor ainda depois. Que alegria. Primeiro eu queria agradecer demais estar aqui com vocês. Eu tenho uma admiração gigantesca pelo Ferri, conheci o Felipe agora, mas parabéns, Ferri, você. Onde o Ferri coloca a mão, o negócio dá certo. Energia. Energia. Muita energia. E muita disciplina. Energia. E muita segurança. Também. E, acho que falar um pouquinho da minha... do começo? Cara, eu saí da PUC São Paulo, antro da Comunistada Maluca. Onde você nasceu? Nasci em São Paulo, capital. Boa. Tenho um irmão mais novo, o Rodrigo, que também é advogado. Hoje ele é sócio de um escritório de advocacia que eu fundei em 2015. Mas a minha trajetória, acho que basicamente eu posso resumi-la como... desde o começo que eu entrei na faculdade, eu sempre me vi no meio daquele caldeirão político que era a PUC São Paulo, cheio de militante de extrema esquerda. E era uma coisa que me deixava muito ansioso para entender, né, por que eu discordava tanto, o que estava acontecendo de errado, por que era um discurso tão radicaloide. Ao mesmo tempo, tinha uma turma de pessoas que eram completamente indiferentes a esse contexto político e de ativismo que tinha lá na PUC. Sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de falar com todo mundo. Disputei o centro acadêmico, isso foi uma experiência muito legal, inclusive, na graduação. Eu percebi que o CA estava completamente abandonado, montei um grupo político, chamei de Chapa Áporo, de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Já ouviu esse poema, não? Não, bonito, não entendo nada disso. É bonito. É um poema sobre resiliência e superação de desafios diante da aporia, né? Então, o inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer exausto em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério, eis que o mistério presto a razão desata. Em verde sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea formas. Quem vê até pensa que sabe alguma coisa. E é interessante porque, olha só, é um tipo de inseto, uma espécie de orquídea e aporia, né? Um problema sem aparente solução. E o Carlos Drummond ele pega isso e transforma num poema sobre superação de desafios, né? País bloqueado, enlace de noite, a orquídea, né? Diante de todas as circunstâncias e desafios, ela se forma de maneira anti-euclidiana. Então é muito legal lidar com essa situação na época da graduação de disputa política, convencer as pessoas por que vai votar em mim, não vai votar no comunista, porque daí eu escolhi a chapa, o nome, a camiseta era azul turquesa, os comunistas escolheram uma camiseta rosa, né, eles distribuíam rosa para as menininhas. Então, todo esse negócio, acho que ajudou a moldar bastante quem eu acabei me tornando depois, porque eu tinha uma quedinha pela social-democracia, eu era um tucaninho. E porque eu achava que isso era direita, né? E com o tempo eu comecei a abrir minha cabeça, comecei a ver que eu estava sendo induzido ao erro e fiz mestrado, fiz doutorado.
tive que lidar com muita militância de professor universitário também, de todos os lados, até que no doutorado eu me deparei com uma situação bem constrangedora, que foi o meu orientador, que atualmente é ministro do TSE, o André Ramos Tavares, que inclusive julgou a inelegibilidade do Bolsonaro, ele votou pela inelegibilidade do Bolsonaro, o André Ramos Tavares, não deixou eu escrever sobre ativismo jurídico nas instituições do sistema de justiça, que era a minha tese. Então eu tive que fazer uma tese adaptada aos moldes de esquerda do meu orientador, se eu quisesse passar. Isso broxou bastante a minha... sabe aquele tesão que você tem pela vida acadêmica, de querer produzir, de querer fazer, de achar que o pessoal tem honestidade intelectual? Eu percebi que muita gente tinha uma agenda. E sempre quis me comunicar, acabei entrando na Jovem Pan, tive sorte, entrei lá na Jovem Pan, participei de um programa à noite, depois comecei a ser visto por outros produtores de programas em horários diferentes, e o resto é meio que a história aí desses últimos 4 anos, 3 anos, que todo mundo acompanhou. Então, fui do Pânico, fui de programa de debate, do Opinião, fui do 3 em 1, fui do mais um podcast. Isso tudo durou exatamente 1 ano. Aí teve o 8 de janeiro, saí da Jovem Pan, fui saído, né? Junto com Constantino, Zoe, Paulo Figueiredo, Coronel Gerson e mais uma turma, porque a Jovem Pan deu uma guinada absurda na linha editorial deles. Chamaram Dória, chamaram toda a turma do PT para dentro da Jovem Pan e tiraram as pessoas que tinham uma posição crítica firme com relação à esquerda. E eu abri o meu canal, que é o Fio Diário. É uma plataforma, né? A gente trabalha com assinatura e o negócio do ativismo que vocês falaram eu achei engraçado, porque eu acabei de montar nos Estados Unidos uma entidade chamada Institute for the Freedom of Press and Expression in Brazil, o IFPE Brasil. E é uma entidade que a gente quer fazer aí um grande hub de informações, de artigos, de pesquisas, dados empíricos, fazer um negócio com cientista de dados mesmo e grandes pesquisadores, grandes nomes para fazer um mapeamento da quantidade de abusos que existe no Brasil contra a liberdade de expressão e de imprensa, promovidos pelo Supremo e pelo TSE, principalmente. Mas é isso. Discurso de ódio respeita a liberdade de expressão ou não? Discurso de ódio, ele tem que... Tu é favorável ao discurso de ódio? Se eu chamar de vagabundo, pilantra... Isso não é discurso de ódio. Isso daí é só injúria. O que diz o ChatGPT, diz que isso é discurso de ódio. O ChatGPT, ele puxa aquilo que... O que é discurso de ódio? Nos Estados Unidos, a melhor definição é da Suprema Corte, que o discurso de ódio, na verdade, é um discurso que retrata uma ameaça iminente e possível, né, dentro das circunstâncias concretas onde você faz o discurso. Então é o seguinte, Ferri, vamos atravessar a Avenida Paulista e eu estou num caminhão de som, eu estou até numa live. Pessoal, vamos agora, 5 horas da tarde, atravessar a Avenida Paulista e pegar aquele grupo de sindicalistas, encher eles de porrada, moer esses caras na porrada. Então, e você tem que ter os meios para isso também. Essa é a posição da Suprema Corte Americana. Você tem que ter um espaço no tempo, o discurso ele tem que estar parametrizado por tempo, espaço e tem que ser algo que você consiga concretizar, de fato, né? Então tem que se tratar de uma ameaça iminente. Todo o resto não é discurso de ódio. Pode ser uma apologia, pode ser uma apologia pérfida, uma apologia grotesca, pode ser um negócio nojento, abjeto, tosco, mas não é discurso de ódio. Discurso de ódio, o conceito foi flexibilizado propositalmente pela imprensa, pelo Supremo Tribunal Federal, para perseguir as pessoas, para falar que o fato de eu criticar a urna, o Alexandre de Moraes, o TSE, toda essa turma, eu sou o cara que quer dividir o Brasil, eu sou o cara que quer atacar as instituições, tanto que eles brincam, né? Uma brincadeira semântica cretina de muita gente na imprensa, né? Pseudo-jornalista, que na verdade é tudo militante de redação, que o cara faz isso. Ele vira e fala, o Marco Antônio atacou o TSE. Atacou o quê, cara? Atacar o TSE é você pegar o quê? Uma bazuca, mirar lá e tentar explodir o TSE. Isso é ataque. Certo? Isso é discurso de ódio? Eu brigo com você.
Eu falo, o Marco Antônio atacou o Felipe. Pô, você vai presumir que eu meti um soco na cara dele, que eu fui dar uma voadora na cara dele. Por favor, não. Quebrar a cadeira, essa cadeira Herman Miller maravilhosa na cara dele. O estúdio é caro aqui, irmão. É, eu sei, percebi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te convidei para vir aqui hoje porque eu acho que o teu programa é o líder da direita, que eu acho que os outros programas eles não são exatamente com o viés de direita que tem o teu programa. E além de eu achar que é o melhor hoje que tem, eu acho que também vai ser o maior no futuro. Dado isso, né, é o único que realmente vai pro pau mesmo. Dado isso, eu queria te perguntar quais foram os erros do governo Bolsonaro? Tiveram alguns, né? Eu posso dizer principalmente que faltou uma posição e uma articulação melhor no enfrentamento ao ativismo judicial cancerígena que, inclusive, a gente sofre até hoje nas mãos dele. Para mim, como a minha principal pauta é o ativismo judicial criminoso que o Supremo Tribunal Federal faz por meio de seus ministros, o fato de ter deixado esse vírus se alastrar, crescer, ganhar força, sem um enfrentamento adequado, eu acho que esse é um baita calcanhar de Aquiles. Mas quais foram os outros erros que tu enxerga no governo Bolsonaro? Você acha que foi boa a condução da pandemia no governo Bolsonaro? Acho que sim, acho que sim. O pessoal se apega muito à questão comunicacional dele, mas eu acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema tem mais a ver com a falta da construção de outras entidades que permitem que você não dependa só da política, entendeu? Então, usar o time do governo para esvaziar ambientes onde a esquerda domina, né? Então, podia ter demitido muito mais gente, podia ter limpado muito mais a máquina de ativista, de militante, dessa turma que está tudo no colo do PT e está no bolso também do PT. Mas a criação, eu falo muito isso, né? Sobre a necessidade da gente ter uma grande incubadora. Né? Projetos como esse que deveriam ser estimulados foram esquecidos em prol de uma governança, né, do país. Só que a gente sabe que governar o país e ele fala isso, Paulo Guedes fala isso, né? Você está num transatlântico, você tá num navio de cruzeiro. Então, eu acho que tinha que ter sido, eles tinham que ter investido mais esforços no terceiro setor, no ambiente cultural, no lugar onde... Acho que era só distribuir 16 bi em verba para os artistas? Então, o contrário, né? Você tinha que construir as entidades da direita que iam trabalhar nessa seara, entendeu? Eu falo muito isso. A audiência da Globo pode cair para zero da Globo News, mas as pessoas ainda assistem a novela. E a novela passa para o imaginário coletivo aquela presunção do fazendeiro, o cara do agro, malvadão, canalha, racista, nojento. Aí você vai lá ver o transexual é o herói e ele faz um discurso identitário, neomarxista. Então isso tudo mexe com a cabeça das pessoas e isso tudo vai transformar a pessoa, eventualmente, com o tempo, num eleitor do PSOL, do PT, do PSTU, do PCdoB, sem você pedir voto, uma vez sequer. Se a pessoa deixa esse vírus entrar na cabeça dela, você não precisa pedir voto na eleição, ela já vai votar no Boulos, automaticamente. Pablo Marçal é o novo João Dória? Eu não sei. Eu não conheço Pablo Marçal. Eu não tenho ideia do que ele pode ser. Você prefere ele ou o Nunes para prefeito de São Paulo? O Nunes cometeu muito erro. Eu não vou mentir. E eu não tenho aqui vínculo político com absolutamente ninguém. Não quero entrar na política, não tenho prazer. Gosto de acompanhar a política, mas eu estou preocupado na construção do meu canal de comunicação e na defesa da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. Eu não sei. Eu olho para o Nunes, eu vejo na época da ditadura sanitária um cara que errou demais, é um cara que flexibiliza muito os princípios e valores que eu defendo como alguém que se considera de direita, seja lá o que isso pode significar, mas acho que as pessoas têm uma noção minimamente básica a respeito disso. E o Pablo Marçal eu simplesmente não sei. Vi pouca convicção dele até agora no discurso de defesa desses princípios e valores. Pablo Marçal fez uma declaração na última eleição, quando ele se candidatou à presidência da República. Pena que ele não veio aqui ainda, eu tenho que perguntar isso para ele, falando que para as pessoas não votarem no Lula nem no Bolsonaro, que eles eram iguais. Tu concorda? De jeito nenhum. Essa falsa equivalência é a maior mentira
Perdão. Maior mentira, maior babaquice que alguém podia fazer ou falar, típica de MBLs da vida, sabe? É ridículo. O Bolsonaro acertou muito em muitas áreas, em muitas searas. E Qual foram os maiores o acertos? Lula é um cleptocrata. O Lula... Porra, eu preciso falar mais. O quê? Fundador do Fórum de São Paulo, cleptocrata, autoritário, viés censor total. É uma pessoa que tem uma agenda de centralização constante e total do poder, o poder pelo poder. Essa é a premissa do petismo. Essa é a premissa da esquerda. Poder pelo poder. Vou inventar alguma coisa sobre justiça climática, justiça racial, justiça social. Vale tudo. Inventa qualquer coisa aí. Se faz de vítima ao mesmo tempo. E fala o que você quer. Você acha que as pessoas podem ouvir e acreditar em você com muita demagogia. Fazer um debate de política aqui é brabo, porque eu tenho. Eu tinha uma pauta de perguntas que eu já tenho mais 20 perguntas. Vai, Qual que você acha que é? Faz uma pergunta raiz pro cara aí, mano. Uma pica. Tu que é de esquerda, pô. Qual que você acha que é o papel do Estado na economia? O Estado, quando tenta entrar na economia, só atrapalha, né? Mesmo regulamentando. Alguma regulamentação é necessária para você permitir viabilizar a livre concorrência e a livre iniciativa. O negócio é achar esse ponto de equilíbrio. Eu posso falar com tranquilidade que até os Estados Unidos ultrapassaram o ponto de equilíbrio. E daí, esse erro em você definir o ponto de equilíbrio correto permite a criação de oligopólio, a cartelização de vários setores. O Brasil é o país dos cartéis e dos oligopólios. Mas a Embrapa e a Petrobras não vão contra um pouco essa sua... Deus me livre. Eu tive até uma conversa dessas com um comunicador recentemente, em off, e ele estava defendendo a Petrobras, falando que tem uso estratégico. Eu acho que isso é um vício errado de achar que uma entidade que acabou de ser completamente assaltada, quantos bilhões foram drenados de lá, que a gente nem sabe sequer quantos foram. Quantos bilhões foram desviados? E daí fala para mim, mas ela continua de pé. Sim, e o seu bolso sangrando, os caras falando em aumentar a carga tributária para cobrir rombo lá do passado, para fazer investimento de coisas que você não consegue nem acompanhar, porque você não tem controle, porque quem controla é TCU. Você confia nos conselheiros do TCU? Eu não. Você confia em agente público? Eu não. Eu não quero esse Estado dentro da iniciativa econômica. Eu quero ele completamente fora, e fora do meu bolso também. Todas as pessoas têm uma agenda própria? Sim ou não? Eu acho que quem não tem uma agenda própria pode cair no erro do viés de confirmação. Então, muita gente quer acreditar em algo e acaba defendendo aquela posição com unhas e dentes, porque, na verdade, ela está só buscando projetar aquilo que ela quer numa circunstância específica. Então, tem gente que tem agenda, e esses são os mais perigosos. Porque daí o cara mente para você sabendo da agenda que ele tem. Ele passa a dizer, então, que nem muita gente da imprensa, né? Não, veja bem, eu sou imparcial, eu só estou perguntando. Só que ele faz um tipo de pergunta, ele te dá um tratamento específico, e pro cara de esquerda ele dá outro, completamente diferente. Com você ele é passivo-agressivo, com o cara de esquerda ele é carinhoso. Com você ele faz pergunta dura, com o cara de esquerda ele só levanta a bola. Tu acha que é o caso da Andréa Sadi, da Globo News? Porra, todos da Globo News. Todos. Natuzaneri, André Sadi, Camarote, pega o César Tralli, todos eles. Camarote é vermelhinho demais. Todos eles. E é uma coisa, aí é o seguinte também. Você fala pra mim, Marco, você tá falando que são todos comunistas. Não. São todos comprados. É diferente. Né? Então é o seguinte, é que nem garota de programa, quer pagar quanto? Para ouvir o que eu tenho para falar para minha audiência. Tu acha que não é uma questão de ideologia, é uma questão de dinheiro apenas? Eu acho que é uma pequena mistura de burrice, que tem muita burrice, né? Tem muita burrice, tem um pouco de cegueira ideológica e tem o contra-cheque ali, bonitão. Quais são os 5 maiores expoentes de direita no Brasil? Puxa vida, tem tanta gente que eu gosto, que eu admiro. Vou perguntar de novo. Na comunicação? Não. Na política. Vou perguntar de novo.
já que tu não entendeu a pergunta. Quais são os 5? Só 5. Só pode falar 5. Os 5 maiores expoentes de direita no Brasil hoje. No meio político? No meio político, na política. Ué, o Jair Bolsonaro é o cara que quebrou... Não, expoentes. 5 maiores expoentes. O Jair Bolsonaro tá consolidado já. Expoentes. Os caras que estão vindo agora. Sem contar o Jair Bolsonaro. Tira o Bolsonaro. Tira o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é um cara que eu considero pra caramba. O Luiz Felipe de Orleans Bragança, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele também. O Nicolas é um cara que está aprendendo bastante, que tem um potencial imenso para ser uma pessoa gigantesca. Já é gigantesco, mas vai ocupar espaços importantíssimos num futuro próximo. Eu estou falando aqui da minha cabeça, tá? É pra falar da tua cabeça, é uma entrevista? Mas é que essa pergunta ela é interessante, porque eu acho que o Gustavo Gayer é um cara que está muito preparado também. Eu entrevistei ele algumas vezes, ele está pronto para se colocar em circunstâncias difíceis, e o Marcel Van Hatten, sem dúvida alguma. Esse nome é forte mesmo, hein? E eu não coloquei na ordem, tá? Tu acha que as Forças Armadas servem pra alguma coisa a não ser pintar rua? Aqui no Brasil? É. Qual foi o papel das Forças Armadas? Porque assim, eu vejo muitas críticas na internet falando que as Forças Armadas só servem pra pintar a rua, pintar meio fio, né? Isso é uma crítica constante na internet que a gente escuta das pessoas de direita. Eu vou aproveitar esse gancho e vou fazer uma pergunta em cima disso. Para que servem as Forças Armadas no Brasil? Eu acho que a maior parte da minha crítica com relação às Forças Armadas vai pro generalato. Acho que é tudo melancia lá, do generalato, nessa turma aí dos generais. Abaixo, eu acho que eles já cumpriram e cumprem alguns papéis muito importantes, principalmente quando tem intervenção da União em estados para restabelecer a segurança. E eu acho que em situações de calamidade. Tiveram vídeos, inclusive eu postei um vídeo nas redes sociais durante a calamidade no Rio Grande do Sul. Tem erros, mas existe um papel importante que eles desempenham também nas fronteiras, também na parte de logística. Agora, o problema está em cima, né? Se os caras que comandam são um bando de frouxo, aí são outros 500. Mas uma função importante eles têm. Tarcísio é de esquerda ou de direita? O Tarcísio ele tem se mostrado um liberal. Liberal, tecnicamente, é de centro-esquerda. Entendi. Que barbaridade. O que? Não, calma. Agora eu quero saber por que é uma barbaridade. Calma aí, ó. Você me chama de liberalóide da Faria Lima. Fiz essa pergunta que eu escrevi até. Qual é a diferença do liberalóide da Faria Lima pro conservador Marco Antônio? A guerra cultural, principalmente. Eu vejo... e eu acho que você não é tão liberal. Eu falei zoando pra você, né? Um pouquinho. Mas é liberal. Eu brincava muito com o Sami no Pânico sobre isso. Eu falo, Sami... Não compara. Não. Mas eu acho interessante a comparação. Porque eu falava pro Sami, eu quero te proteger dos comunistas que querem te devorar. E o liberal vai pra China... Senta com o cara do Partido Comunista Chinês e fala, é tudo business, irmão. Tá tudo bem. Olha quantos milhões eu tô trazendo aqui pro meu fundo. Fundo soberano. Tu acha que o Milei... Calma lá. Que a gente tem aí, que espera aí. Calma aí. Calma, meu amor. Calma. Pode pegar o dinheiro que você quiser. A questão é o seguinte. Mijou fora do pinico com dinheiro do Partido Comunista Chinês, você desaparece. Na China, não aqui. Se você é um risco pros caras, você desaparece. Blairo Maggi está fazendo negócio com a China. JBS está fazendo negócio com a China. Os oligarcas do Lula estão fazendo negócio com a China. E tá cheio de gente que acha isso daí não é importante. A questão cultural é uma questão que a gente não acha tão relevante assim, porque, né, é mais importante pegar a grana e tá tudo bem. E existe uma guerra cultural em curso. A China está se saindo muito bem, né? Eles têm só dentro do PCC, do Partido Comunista Chinês, você tem 70 milhões de pessoas. E mais do que isso, né? Altamente hierarquizada a estrutura deles, extremamente organizada. Não tem bilionário que se salva na China. Se o bilionário chinês mija fora do pinico, ele desaparece, ele some. Eu não acho salutar isso. Eu prefiro, né, recorrer
E não é nem a questão de fazer negócio com a China, tá? Eu entendo que a guerra cultural, ela determina o nosso ambiente político, e não o contrário. Existe alguma influência... Esse negócio é um pouco cambiante. Existe alguma influência da política, às vezes, para a cultura, mas a força motriz é da cultura para a política. A política é rio abaixo da cultura, né? Então, dentro dessa... Entendendo esse fenômeno, eu acho que daí, quando eu vou fazer uma defesa de valores antes de entrar em pauta econômica, eu acho que eu me posiciono mais como um conservador sobre essa questão, né? Dentro desse prisma. Você acha que os políticos brasileiros devem olhar para os países mais desenvolvidos como exemplos para a formação de política pública? O Brasil olhar para países... Para fora? Para a Alemanha, para os Estados Unidos? Não para todos, não. ocidentais? Não para todos. A Inglaterra está um lixo, a Itália está desmoronando, a França está podre, a Europa está caindo. A Europa está caindo pro islamismo, a Europa está caindo para... Em termos culturais, ela foi dominada, foi totalmente dominada. Os Estados Unidos, eles estão numa situação muito bizarra também, hoje, porque eles foram negligentes com a questão cultural ao longo dos últimos 50 anos, que nem o Brasil. Tá? E não sou eu que falo isso, é o Thomas Sowell que fala isso, são os conservadores americanos que apontam para isso. Mas ainda é o farol de liberdade do mundo. Ainda é o lugar onde você tem, com todas as críticas, com todos os problemas, o império da lei, o Estado de Direito, uma tradição institucional respeitável. É um lugar onde caiu na Suprema Corte que o Trump tinha que ser inelegível, a Suprema Corte pegou e falou, cai fora, isso daí não tem nada a ver. Tudo bem, maioria conservadora lá, na Suprema Corte. Mas teve Justice também, que é considerado progressista, que foi colocado pelos democratas, que deu voto no mesmo sentido. Então, eu gosto da maneira como eles respeitam a tradição e as instituições lá, diferentemente daqui de países da América O que Latina. você acha da descriminalização da maconha que foi aprovada pelo Tu que é Supremo? maconheiro, tu acha que tu é Não, favorável, não sou tu é favorável à discriminação da maconha? Eu acho que é um debate interessante se você resolver primeiro a questão da segurança pública no Brasil. Tu acha que a maconha é uma porta de entrada para as outras drogas? Não, eu não sei se eu acredito nisso, não. Isso não. Tu acha, Goreta? Eu acho que não. Isso não. Mas eu acredito o seguinte, pra gente resolver... O Brasil é um país que tem Óbvio 40 mil que é. homicídios por ano. Óbvio que é. Não, isso eu não sei. Óbvio que Não, Você tá louco. não, Você tá doido. não. Eu tenho amigo que fuma maconha, E não Vários. usa outras drogas? não usa nenhuma outra droga. Mas o cara sempre usa maconha primeiro. Tu acha que o PT tá aparelhando a Polícia Federal acusos do que você faz? Tu acha que eles acusaram o Bolsonaro de aparelhar a Polícia Federal e agora a Polícia Federal tá ultra aparelhada? Agora a gente tem o aparelhamento do gabinete do Alexandre de Moraes, do Supremo, com a entrada do TSE também. Eu vou entrar na muito pauta. pior. A pauta STF eu vou entrar depois pra derrubar o nosso canal. Mas eu quero perguntar primeiro do Não derruba, não. Eu tô falando isso já há mais de um ano. Tu sim, eu não. Ó, Luciano Hang. Luciano Hang foi condenado à prisão por chamar um esquerdopata. 1 ano e de 4 meses. esquerdopata de Isso. esquerdopata. O que tu acha disso? Eu acho que, de novo, a raiz do problema está no Supremo. O Supremo está incentivando um ambiente pseudo-institucional no Brasil, porque não é institucional, né? Na verdade, é estrutural, só que de perseguição e contra a liberdade de expressão. Isso sem dúvida, né? O Twitter Files provou Ah. que teve... que existiu no Brasil um processo de censura. Não foi Sim. isso? E o interessante desse caso do Hang, que você falou, ele foi... na primeira instância, então, o cara entrou com, acho que, injúria e difamação. Na primeira instância, não deu nada, quer dizer, o Luciano Hang foi considerado que não tinha cometido absolutamente nada. O MP também. Aí, na segunda instância, isso foi revertido em prol do acusador. E é bizarro, porque eu acho que são 300 mil de multa, salvo engano. 35 salários mínimos pro cara que protocolou a notícia crime, o cara que se sentiu ofendido. E o... Esse vai virar moda, meu Deus. O quê? Então. E
1 ano e 4 meses que são convertidos em 1 hora de serviços à comunidade por dia de pena. Então dá umas quase 600 horas, mais ou menos. Aí. 600 horas do Luciano Hang. Luciano Hang vai ter que fazer de serviço social. 600 horas é muito tempo. Quem é que deve, ou não sei o que você acha sobre isso, mas quem que deve determinar o que é fake news, o que não é fake news? Pode publicar tudo o que tu quiser. Ninguém. Não existe fake news, é tudo opinião, não existe verdade. Sempre existiu. Na verdade, fake news é uma... Os caras, eles... É importante a galera do mercado financeiro e da Faria Lima perceber que existe uma guerra semântica. Quando a gente fala guerra de informação, semântica faz parte. Semântica e semiótica, tá? E a esquerda fica construindo novos conceitos. Na verdade, fica fabricando conceito que não tem nem pé nem cabeça para refazer debates antigos. Então, qual que é a agenda do cara? Você tem que entender qual que é a agenda do cara. O cara quer te censurar. Quem prospera mais e melhor nas redes sociais hoje? A esquerda ou a direita? Direita. No Brasil, no mundo. Quem sofre mais retaliação pelas próprias big techs? A própria direita. Tem conteúdo... A gente viu durante a pandemia do Covid... O nosso querido Zé Balos. Pô, o cara teve a conta dele derrubada 1 milhão de vezes. Tudo que ele falou, simplesmente agora, os jornais estão se retratando sobre o que foi publicado há 3 anos, há 4 anos. E assim, a publicação de hoje não vem com um pedido de desculpas nominalmente ao Zé Balos. Nem a rede social se retrata com ele por meio de uma cartinha. Só derrubaram a conta do cara lá atrás. Aí a esquerda faz o quê? Não, vamos... Eles querem dirimir o debate público. Aí eles vão falar, vamos pegar uma agência do UOL, do Estadão, da Folha, que vai falar o que é verdade ou não. Tá. Então você acabou de voltar para o jardim de infância. Pior do que o jardim de infância. Por que a direita é tão desunida, Marco Antônio? Por que o presidente Bolsonaro apoia o Tarcísio e todos os expoentes de direita ignoram o direcionamento do presidente? Tarcísio? O Nunes. Desculpa. Porque você tem que entender também que é um apoio... Peraí, né? Apoio, vai. Apoio mais ou menos, vai. Não entendi isso aí. O Nunes, durante a ditadura sanitária, foi um puta cara legal. Não tô colocando isso. Então, apoia com nojo. A gente sabe disso. O presidente Bolsonaro indicou o vice do Nunes. Acho que tá na hora da gente parar com esse negócio de ter uma postura tucana e falar a verdade. O Bolsonaro apoia o Nunes porque o PL firmou uma parceria com o MDB do Nunes, pensando em alguma coisa pro futuro. E colocou o cara lá, com muita crítica. Bolsonaro indicou o vice, porra. E não é só o Bolsonaro, tem o Valdemar Costa Neto nessa equação também. Mas o Bolsonaro indicou o vice, como é que ele não tá apoiando, cara? Me explica. Não, ele tá apoiando, mas tá apoiando com nojo. É o que eu sinto, pelo menos. O Bolsonaro não vai falar isso nunca, mas eu não acho o Nunes um cara de direita. Uai, agora... Não, e eu acho isso engraçado, sabe? O Nunes tem que conquistar o meu voto, e não o contrário. Não é porque o Bolsonaro falou vota no Nunes que eu vou votar que nem um autômato. Eu quero ter o meu voto conquistado pelo Nunes. Então, ou ele vira homem e age como um homem e fala para que ele veio, e eu quero descobrir se ele vai repetir a ditadura sanitária dele, que ele cometeu lá no passado, né? Lembra disso, não? O que é ditadura sanitária? Ditadura sanitária, porra, tem um milhão de coisas. Vacina obrigatória, rodízio, dia sim, dia não em São Paulo, 24 horas por dia. Tem muito mais. Lockdown, o que mais? Tá. Máscara obrigatória. Entendi. Tratar todo mundo que nem um bando de idiota? De novo? Ué, eu quero saber. Mas eu não tô bravo. Eu fico empolgado com esses debates. Esses debates são bons. Não, porque... Eu não tô bravo. E a questão com relação ao Bolsonaro é o seguinte. E o Bolsonaro sabe disso. As pessoas sabem disso. Ninguém é burro, ninguém é bobão. Prefere apoiar o candidato de centro ou perder pro Boulos? Eu não sei se vai perder. Eu preciso ver, ainda tem debate. A gente tá... isso daqui, desculpa, é um pouco de ejaculação precoce. Eu preciso ver como é que as pessoas vão se sair no debate. Eu preciso ver como que as pessoas vão se comportar. Eu preciso ouvir as propostas do cara. Tá, vamos trabalhar em números então, já que tu não gosta de suposições. O Tarcísio, um candidato muito bem visto, muito bem avaliado, em São Paulo perdeu pro Haddad de 55 a 45. Qual é a chance, dados esses números que a capital é de centro-esquerda, de
um candidato que nem o Salles, ou até mesmo um outro nome de direita, vencer que não seja um candidato de centro como o Nunes em São Paulo? Qual é a probabilidade disso acontecer na prática, na vida Ele real? é de centro. Acho que ele é centro-esquerda. Ok, mas qual é a prática de não ser um cara de centro-esquerda? É melhor entregar a prefeitura pro Boulos? Mas você está dando como um jogo de cartas marcadas, Não tô uma dando, eu tô te situação não, eu tô te- hipotética e não, futura. Não é verdade. Eu estou te dando números, porra. É número. Posso te dar um número? Posso dar um número? São 100 milhões de votantes no Brasil, Aham. tá? 100 milhões. 40 milhões no Nordeste, ok? Ok? Ok. Em todas as últimas 8 eleições, no mínimo o PT fez, na média, 70% no Nordeste. São 28 milhões de votos de 40. 28 milhões de votos. Quantos faltam para eles ganharem a eleição no Brasil? 23 de 60. Calma. 23 milhões de votos eles precisam fazer de 60 para ganhar a eleição, caso se repita os números das últimas 8 eleições no Nordeste. Isso são dados. O Bolsonaro perdeu a eleição na capital. Eu te provo com dados. Eu tinha 30 planilhas da eleição. Então, por isso eu estou dizendo. A probabilidade maior, com muita folga, é de qualquer candidato de direita perder em São Paulo, porque a capital tem se mostrado uma capital de centro-esquerda. Dito isso, por que apoiar um candidato de direita com o risco muito alto de entregar a capital para o Boulos? Primeiro que eu acho que a sua suposição se baseia numa premissa errada. Que é esquecer completamente que existe um segundo turno e que o primeiro turno é usado para ocupar tempo de TV, espaço no debate que a TV faz e conquistar também mais pessoas por meio do debate público que é feito nas TVs. Desistir do primeiro turno antes dele acontecer é você entregar uma pequena vitória para o sistema. Então, acho que houve um erro estratégico do PL, sim, já aí, de antemão. Né? Deixar de colocar o Salles como um pré-candidato pela Prefeitura de São Paulo já foi um tiro no pé mirim. Mirim. Porque se tem microfone da Globo aberto e não tem um cara de direita para defender os princípios e valores da direita, perdemos. Mas o Salles não é do PL, foi pro Novo agora. Não, independentemente do partido. Ele foi agora, né? Para sair para o Senado lá em 2026. Mas, inclusive por conta disso que aconteceu, né? Por conta dessa cisão aí com o Valdemar Costa Neto. Agora, de novo, e isso remete... Por que eu falo em ocupar espaço? Porque, de novo, se a gente fica preso na lógica política de 2 em 2 anos, você perde mão do ambiente cultural que vai determinar se a cidade de São Paulo, ou o Brasil, ou os rincões do país, ou o interior do Brasil, vai votar na esquerda ou na direita. O ambiente cultural é muito mais importante e a direita é hegemônica nesse ambiente cultural. Isso eu estou falando não é só arte, é comunicação. Não é só comunicação, é terceiro setor, é fundação. Pega a fundação do PT, os caras são absolutamente organizados. Pega a fundação do PL, não tem nada. PL não faz nada. Tá engatinhando agora. Aí você fala, porra, Marco, você é um puta chato. Alguém tem que ser chato nessa farofa toda aqui. Senão a gente fica achando que de 2 em 2 anos, o cara que foi eleito... O São Paulo é o terceiro maior orçamento do Brasil, né? É a União, Estado de São Paulo e Prefeitura. Aí você pega a Prefeitura, puta transatlântico. Difícil de gerir uma merda dessa. Difícil demais. Por que tu critica o Nunes, então, se tu sabe que é difícil? Porque ele já fez 1 milhão de acenos à Agenda 2030, Agenda Globalista, Agenda Identitária. Mas é tudo sobre política? Oi? Tudo é sobre política? Como assim? Ele não é político? Não, tudo é sobre política. Porque o cara fez um aceno, uma agenda... Que... Não é aceno. Ele implementou política pública nessa seara também. Discurso e ação, os dois. Esse combinho maravilhoso. Mas o meu ponto é, pra gente não ficar enxugando gelo, a gente tem que ocupar um espaço que não está ocupado pela direita. Certo? Tá cheio de escola aí com professor defendendo Hamas, tá cheio de igreja aí com teologia da libertação, padre fazendo discurso e proselitismo político e ideológico, falando bem do MST. Cara, ou a direita acorda, tem a Associação de Promotor de Justiça do Ministério Público isso é importante, e de juiz. Associação de Juízes pela Democracia, Associação do MP pela Democracia. É tudo esquerdista. Não tem uma entidade associativa de servidores públicos de direita.
Você acha que defender a democracia é uma pauta de esquerda? Não, eles só usam isso pra enganar trouxa. Entendeu? Entendi. Você é Eles a favor falam, da- eu defendo a democracia. O cara vai lá e quer te censurar, quer enfiar a censura em cima de você, entendeu? Entendi. É que ele é de esquerda, por isso que ele tá fazendo essas perguntas aqui. Você é otimista com o Brasil, Marco? Cara, eu acho que a gente tem que ter... A gente não pode perder a esperança, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser indiferente com os problemas que existem, são vários, e deixar isso nos imobilizar ou engessar. Então, perder a esperança nunca, mas também não pode achar que a gente vai resolver o país na eleição. Não vai. Política é a arte de compor. Uhum. E esse teu discurso não é de compor, é de brigar, é de Cultural. cultural. É a minha seara. Exato. Tu não acha que a gente, às vezes, tem que dar um passo atrás para depois vencer batalhas para vencer a guerra? Ferri, os caras eles estão lá em Brasília querendo arrancar sua língua e a sua cabeça fora, numa guilhotina na Praça dos Três Poderes. Eu conheço todo mundo lá, todos. É. Então, eu tô te perguntando, às vezes não tem que dar um passo atrás nas guerras? A revolução tá... A guilhotina tá funcionando, Ferri. A Débora, que é uma cabeleireira de 43 anos de idade, que pintou de batom a Estátua da Justiça, perdeu o mané, ela tá presa há quase 500 dias. Felipe Martins também, né? Felipe Martins, Daniel Silveira. Tudo... E assim, não é discordâncias jurídicas sobre interpretação da Constituição. É tudo abuso. Bom, então eu vou voltar aqui. Eu entrevistei o doutor Dallagnol, eu perguntei pro doutor se existiram abusos de justiça na Lava Jato. Tu acha que teve abuso de justiça na Lava Jato? Na Lava Jato, eu tive uma conversa bastante interessante com o Dallagnol, inclusive com o Paulo Figueiredo a respeito disso, porque o Paulo Figueiredo é um grande crítico do Deltan Dallagnol, mas houve uma conversa interessante entre eles. O Dallagnol, ele explica, né, sobre como a operação Lava Jato ela se deu ao longo do tempo. Eu acho que tiveram erros, sim. Eu acho que houve alguns erros, principalmente na maneira como os procuradores da República, e isso eu já falei para o Deltan, inclusive, se posicionavam publicamente sobre temas que estavam para ser votados no Legislativo. Eu achava que isso não era né, um assunto que eles deveriam abordar. Eles deveriam se preocupar só com a operação em si. Quando você vai para a operação com os números, com as estatísticas e com a questão das prisões, o Dallagnol traz isso de maneira bem clara e inequívoca, que não tem absolutamente nenhuma conexão do que aconteceu na Lava Jato com o que está acontecendo hoje no Brasil. Aqui você está vendo prisão. Felipe Martins viajou. Presumiram que ele viajou para os Estados Unidos e usaram isso como pretexto para prender o cara. Nunca você vai ver um negócio nem perto disso na Lava Jato. De maneira inequívoca, existem abusos hoje na justiça no Brasil. Como resolvê-los? Prendendo o abusador. Acho que é a única maneira. Sim. E pedindo para ele indenizar quem foi abusado por ele. Por que o Bolsonaro perdeu as eleições, Marco? Cara, eu preciso sempre dar essa ressalva antes, né? Eu não confio no sistema eleitoral brasileiro, tá? A eleição, ela não foi... O TSE foi parcial. Mas tu acha que a maioria é a Bolsonaro? Eu não sei. Eu não sei quantos votos cada candidato teve. Eu não confio no sistema. Eu me reservo no direito de desconfiar do sistema e de dar uma resposta evasiva que nem essa. Falar, eu não consigo. Eu não sei. Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Dá pra auditar a urna? O que tu acha de se tu descrever isso no Twitter? Eu não confio nas urnas Eu eletrônicas. falo isso todo dia no Sem Rodeios e no Fio Diário. E não caiu ainda. Talvez seja muito irrelevante para eles. Talvez eu não seja interessante de ser perseguido hoje, porque eles têm pessoas Tu do quer 8 de janeiro. efetivamente ser preso, Marco? Não. Entendi. Bom, então se tu não quer, vamos falar da Tabata. Eu não quero ser preso, não quero ser desmonetizado, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Que, aliás, qualquer cidadão tem a prerrogativa de desconfiar de qualquer servidor ou órgão público. Tô errado ou não? Não, acho que não. Você tem que confiar, você tem que fazer uma comunista. estátua do Alexandre de Não adianta Moraes. perguntar nada pra ele que ele é Você tem que comunista. colocar urna num altar na sua casa. Você vai colocar a urna no altar na sua casa e rezar para ela, porque ela é sacrossanta, ela não pode ser questionada. Não, a urna é sacrossanta. Eu quero todos os relatórios. Eu quero todos os relatórios. Eu quero...
A Carmen Lúcia falou que tem que confiar, então confie e cala a boca. Porra, isso daí não é democracia? Só um imbecil pra falar que isso é uma democracia. Isso é uma baita ditadura. Tu acha que as coisas vão mudar caso o Trump venha a ser eleito nos Estados Unidos? Se a direita não estiver bem organizada, a gente vai entrar naquilo que eu falei de enxugar gelo. E eu fiz uma análise a respeito disso recentemente, né? O problema da direita não conversar muito e de ter esse negócio porque isso é interessante. A esquerda estuda, desde a época do centro acadêmico na faculdade, o que é poder. A direita não estudou isso. É o Gramsci. Não, Revolução Cultural também, né? Que é a questão gramsciana e tal. Mas microfísica do poder, Foucault, né? E fundo nisso. Entender que ocupar espaço é desconfortável. Que brigar na tribuna é desconfortável. Que fazer bloco é difícil. Você tem que abrir mão, às vezes, de muita coisa que você gostaria de fazer e abraçar uma pauta de uma pessoa que vai ter mais visibilidade que você, mas que é importante para aquele momento. E eu não vejo isso no Senado, eu não vejo isso na Câmara. Então, se a direita não se articular e falar, pô, eu sei o Supremo que eu quero. Eu tenho o Supremo que eu quero na minha cabeça. E eu tenho uma estratégia, um modus operandi de impeachment que não depende do presidente do Senado, único e exclusivamente. Então você faz 27 senadores, um terço do Senado, subscrevendo pedido de impeachment de ministro do Supremo. Para fazer isso, você tem que mudar o regimento interno do Senado, você tem que mudar a Constituição, para daí tirar o controle concentrado de constitucionalidade, acabar com TV Justiça, tirar foro por prerrogativa de função. Você tem que mudar tudo isso. Aí você fala para mim, abriu uma janela de oportunidade. Vamos supor, olha que coisa linda. Elon Musk vai no Congresso americano, no House of Judiciary Committee, né? Comitê de Assuntos Judiciários, e fala: Alexandre de Moraes é um ditador e está querendo prejudicar o X e outras redes sociais no Brasil. Vamos supor que isso aconteça no ano que vem, com o Trump eleito presidente, e o Trump vira e cancela o visto do Alexandre de Moraes, dos delegados da Polícia Federal vinculados ao Alexandre de Moraes, do Rodrigo Pacheco, e abre uma avenida para reformar o Supremo. A pergunta que eu te faço é: a oposição sabe o Supremo que ela quer? Eu sei a resposta. Não sabe. Vão bater cabeça. Porque não houve a reunião prévia, não houve uma construção prévia. Então, a hora que abrir a janela de oportunidade, vai bater cabeça, a esquerda vai entrar no meio, o processo vai ser dificultado ainda por conta disso. E eu não vejo... E daí você fala, tá, e o seu papel nisso, qual que é, Marco? Não sei, eu estou expondo uma situação que eu acho que ninguém está expondo. E que precisa ser exposta. Porque sozinho ninguém resolve nada. 22 senadores, eu estava fazendo um programa com o Alan dos Santos recentemente, acho que ontem ou anteontem, e eu falei, 22 senadores pediram para o Supremo para visitar o Felipe Martins na cadeia. Aí o Alan virou e falou, aí ele foi analisar esse assunto e ele falou corretamente, falou, pedir para quem? São 22 senadores da República. Você vai lá e visita o cara. E vai todo mundo lá no mesmo voo e visita o cara. Coisa... Assim, um ato que a esquerda com certeza fez ou faria, a direita não consegue. Porque daí tá cheio no meio da direita eleita, tá? E aí é uma crítica. O problema não é ser marinheiro de primeira viagem. O problema é ser indiferente. Você vê o pau comendo em Brasília... E você paga de esfinge. Mas eles têm medo ou burrice? Eu acho que o fato deles serem míopes para esse problema... Não tem miopia. Ou é medo ou é burrice? Ou é medo ou é burrice. Ou pode ser um pouquinho dos dois também. É uma miopia proposital. A pessoa vê, mas não quer confrontar o problema. E eu sou bem vocal com relação a isso. Eu falo, Tereza Cristina é uma senadora holográfica. É um holograma ali. Que nem o Moro.
Tem poder no Moro? E no Renan Calheiros? Tem poder no gabinete dele? Não sei, mas no Davi Alcolumbre tem. Tem no Renan também. Eu acho o cara um crápula. Mas lá tem poder. Pode ser por chantagem, pode ser por dossiê, pode ser pressão que o cara faz, pode ser negociata, pode ser um milhão de coisas. Mas o cara sabe exercer o poder dele lá. Agora, tem gabinete? Você vai me desculpar. O cara tá lá, é turismo. É turismo. Tá fazendo turismo no Senado Federal. Não sabe o que é poder e não sabe como exercê-lo. É freira no prostíbulo e não entende a guerra política que a gente está enfrentando hoje. Tirania não é um negócio que o cara vai bater no peito, vestir uma blusa, eu sou o ditador do Brasil. Ela acontece desse jeito, com a indiferença de muitos, com a falta de compreensão de muitos outros e com a minoria que fica gritando, tentando falar para os caras, o Brasil tá caindo tá virando pior que Venezuela. Mas Tu quer perguntar aí, Coleta? Eu queria que tu falasse. Eu sentei para almoçar esses dias com o presidente Bolsonaro. Eu perguntei para ele quais eram as maiores decepções dele em termos de aproveitadores e traidores, né? Ele me falou alguns nomes. Tem sempre um emergente querendo se associar à direita, surfar uma onda, né? Que no final sempre se mostram traidores, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tu conhece vários, né? É que a política tem muita gente oportunista, né? A gente viu aí as figuras mais grotescas saindo do pântano da política. Joyce Hasselman, a turma do MBL, o pessoal, o Frota, né? Uma galera de 10ª categoria. Agora, eu acho que quando você vai para esse tipo de jogo, você tem que ter casca grossa. Eu acho que o Bolsonaro tem essa casca grossa, entendeu? Porque, senão, é ingênuo da sua parte não entender que você está entrando no meio de um monte de cobra criada. Né? E é por isso que eu falo que eu fico preocupado com a ingenuidade de alguns novos senadores e novos deputados federais. Porque eles estão entrando no ambiente que tem cara que está lá há 2, 3 mandatos, ou, se ele não está lá 2, 3 mandatos, ele estava fazendo política no centro acadêmico. A direita não sabe o que é isso. A direita não está em praticamente nenhum centro acadêmico relevante no Brasil. Nem tem mapa disso. A esquerda tem mapa de reitor, de diretor, de faculdade, de coordenador de curso e de centro acadêmico. Eles têm mapeado. A turma do PL, da direita, não tem nada disso. Precisa fazer? Tem lição de casa para fazer. Então, a traição, apesar de ser algo abjeto e reprovável, é uma coisa que o cara que entra no jogo político, ele sabe que pode acontecer, que vai acontecer. Com muito cinismo pode acontecer. E vai acontecer. Não sei, eu acho que quanto mais a gente tem essas conversas, melhor para conseguir discernir quem mentiu para a população para conseguir o voto deles. Porque às vezes é cegueira, é o que você falou. Tem cegueira, tem burrice e tem um silêncio ensurdecedor típico de alguém que é cúmplice do sistema. Trabalho no mercado financeiro, eu não acredito em coincidências. Eu não acredito. Então, você tem uma visão bem objetiva com relação a isso. Eu até eu até coloco uma interrogação. Por exemplo, a gente está falando Nada acontece por acaso. Nada. Mas é importante deixar bem claro isso, tá? É importante olhar pro Bolsonaro e é importante olhar para as pessoas que estão em volta do Bolsonaro, que foram presas. Essas pessoas foram isoladas também. E estão sozinhas. E não tem apoio de ninguém. É importante frisar isso, tá? Esse pessoal tá sozinho, desamparado. Entendeu? Então, quer dizer, uma coisa é traição. Isso daí faz parte. Joyce Hasselman, pô, tem traição na comunicação? Traição com a audiência. Reinaldo Azevedo traiu a audiência.
Não traiu a audiência? Traiu. O João Gordo traiu o movimento punk. Traiu o movimento punk, pô. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa classificação esquerda-direita, né? Porque hoje, pelo menos no Brasil, o cara que defende privatizações é direita, ele não necessariamente vai ser um conservador de costumes, o cara que é mais conservador na pauta de costumes, também pode não ser um cara liberal do ponto de vista econômico, assim, enfim... Não, dificilmente você vai ver ver tantas nuances, né? Que às vezes parece míope essa classificação entre direita ela e é bem esquerda. didática, ela é muito fácil e muito... eu acho que ela tem que ser facilitada na sua compreensão. Então, vamos lá. Você tem aqui uma linha, certo? Para a direita, você vai virando libertário, onde você não quer o Estado na tua vida. Tchau, Estado. Eu compro um tanque de guerra e eu faço a minha rua com a minha comunidade, certo? E dane-se o Estado. Para cá é controle total da sua vida. Tudo dentro do Estado, nada fora dele. Aqui tem nazista, aqui tem fascista, aqui tem comunista. Aqui tem libertário. Anarquista. Hã? Anarquista. Estaria no lado de lá. Não, o anarquista é um promotor do caos e da desordem, né? Você tem muito libertário que entende que você consegue unir preceitos católicos e religiosos com autodeterminação das comunidades e permitir que elas consigam se reger por esses princípios também. Então, o anarquista não. O anarquista é um ateu. O anarquista, ele tá desse lado porque ele acha a religião algo abjeto, né? Não é, vai no espírito marxista também. Na religião é ópio do povo. Eu acho que O libertário não. Eu acho que esse é teu número aí, viu, Coleta? Cara, Mas, ó, tá num bullying hoje, hein, velho? Tá legal, mas eu tô... Ele vai tirar aqui uma tatuagem da foice do martelo no peito dele. Mas, ó, aí o conservador, ele quer conservar o que deu certo. E a gente sabe o que deu certo. A gente vê os Founding Fathers, né, nos Estados Unidos, a gente vê como a construção de uma república foi feita. Então, o conservador, ele fica pro lado da direita, certo? Você não vai ver um conservador querendo controlar mercado. Você não vai ver isso. Nem marco teórico. Não tem livro de conservador que defende isso. Entende? Então, para mim, é bem didático essa divisão. Tanto que eu falo, todos... E eu falei isso uma vez, o Bruno Garchagen fez um post no dia seguinte, refutando o que eu tinha falado no Pânico. Todos os ditadores são de extrema esquerda. Não existe ditador de direita. O cara fala, mas ele abriu o mercado no Chile, Pinochet, abriu o mercado. Você fala, peraí, esse é o discurso que ele vende para os liberais. Os liberais, para eles, o deus do liberal é o mercado, que ele caga para a religião, na maioria das vezes, vale tudo pelo mercado. E daí ele fala, então ele é de direita. Mas aí o cara vai lá, enfia a censura, goela abaixo das pessoas, tira direito político da oposição ou do cidadão. Isso é coisa de esquerdista? Marcos, você tá falando isso da sua cabeça. Não. O modus operandi revolucionário é esse. Pra cá não tem isso. Não tem um autor, o Roger Scruton não fala isso. Não tem um autor de direita que vai falar, livre mercado, mas direitos políticos nem tanto. Você não vai ver isso aqui. Entendeu? Então é fácil, é mais controle, mais liberdade. Totalitarismo, libertarianismo. Vai pro lado só. Tanto que fazem aquele diagrama lá ridículo que não tem nem pé nem cabeça. A direita autoritária, a esquerda liberal. Isso daí é bobagem, entendeu? Entendi. Pelo menos é a minha posição. Quem vence as eleições para a Prefeitura de São Paulo? Não sei. Mas eu tô curioso para ver os debates. E eu quero entrevistar cada um dos candidatos também. Vamos mudar a pergunta, então. Qual a probabilidade de cada um dos candidatos, na tua opinião? Eu acho que se o Marçal fizer o discurso correto, as pessoas têm uma tendência de apoiá-lo maior do que o Nunes. É mais fácil o Marçal acertar o discurso e se ele conseguir gerar essa confiança no eleitorado de direita que não foi contemplado pelo PL por esse apoio de vice aí da chapa do Nunes, existe uma chance grande do Marçal levar. Grande assim, dentro das circunstâncias versus Boulos, porque
vai ter toda a imprensa e a máquina aí da militância de redação trabalhando pro Boulos. Com certeza absoluta. Mas qual tu acha que é a chance do Marçal de 0 a 100? Puta, é difícil. Se der prognóstico, se você perguntar pra mim, eu vou falar prognóstico possível. Vou fazer que nem os advogados fazem. Não vou falar que é provável. Impossível falar que é provável, que é mais de 70%. Quem é o favorito para as eleições presidenciais de 2026? Impossível a gente saber qualquer coisa sobre esse panorama. Bom, eu vou mudar a pergunta então, já que tu não está respondendo. Se o Bolsonaro continuar inelegível, quem é o favorito para as eleições? Quem é O meu favorito? Não, quem é o candidato que tu acha que tem mais chance de vencer as eleições caso o Bolsonaro continue inelegível? Vou falar de coração, tá? Eu acho que ele surpreenderia. Um dos dois. Posso falar dois? Posso ter essa liberdade Depois poética? vai ter que escolher um, mas pode. Pode falar dois e depois tu escolhe um. Não, eu acho que o Eduardo Bolsonaro e o Marcel Van Hatten são dois nomes fortes. O Marcel Van Hatten e o Eduardo Bolsonaro, eles se apresentam Mas já hoje... para 2026, esses nomes? Você fala pra mim do Tarcísio. É que, cara, a gente tá com as mãos amarradas aqui. Muita gente fala com muita confiança que o Bolsonaro vai voltar a ser elegível. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa confiança. O cara tá subindo a escada da guilhotina. A qualquer momento podem arrancar a cabeça dele fora. Eu não quero que isso aconteça. Pelo contrário, eu denuncio isso todo dia. Mas, assim, cenários hipotéticos, você vai falar para mim, é óbvio que a tendência é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, ser alçado como uma figura conciliadora. Até a própria imprensa fala isso, mas a imprensa, a hora que... Se o Tarcísio mudar um pouco o discurso dele, os caras caem matando. Eles já caem matando nele hoje. Então... Tu acha que o Tarcísio ele é de centro-esquerda ou é uma estratégia dele para se proteger dessa mídia militante? Cara, é que tem valores que são irrenunciáveis, né? Desculpa, eu não posso aceitar a estratégia, o silêncio ensurdecedor dele com relação... Eu não quero saber o que tu gosta. Eu quero saber se essa pode ser uma estratégia pessoal dele para se proteger. Essa foi a pergunta. Tu acha que pode ser uma estratégia pessoal do Tarcísio para se proteger da esquerda militante e dos ataques, esse posicionamento mais ao centro? Se for uma estratégia, eu acho uma estratégia errada. Quem que... Errada do ponto de vista moral, tá? Okay. Não é do ponto de vista político. Do ponto de vista político é correto. Não. Também acho errado, porque para mim política e moral não pode se dissociar. Okay. Senão, você está construindo que classe de políticos? O cara, para se autopreservar, vai deixar de denunciar abusador? O que tem de correto nisso? O que custa falar, segura aí, Supremo, para manter uma boa relação com o Alexandre? Eu acho que ele fala nos bastidores. Não, eu conheço os bastidores. Quem é a pessoa mais inteligente que você já conheceu? Fora eu. Eu tô excluído, tá? Puta, é muito difícil essa pergunta. Aqui é um podcast difícil, cara. Não é brincadeira aqui, mano. A pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida... Nossa. É que tu convive com muito burro, né, cara? Não, é difícil porque eu convivo com muita gente inteligente. É difícil. Caramba. Nunca conheci o Olavo de Carvalho pessoalmente. A primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Olavo, né? Mas pessoalmente eu nunca conheci ele. Agora, de intelectual... Cara, é difícil. É difícil porque eu sou fã de vários escritores, mas eu não conheci os escritores pessoalmente. A maior parte deles, pelo menos. Se eu falar o Adrilles, ele vai ficar muito... Mas não é o Adrilles. O Adrilles eu adoro, ele é brilhante. Ele é um cara inteligentíssimo. Mas, cara, todo mundo que eu chamo para participar do Show da Manhã tem um nível totalmente acima em termos de capacidade intelectiva e de raciocínio. E são pessoas que vêm de lugares muito diferentes.
É muito difícil essa pergunta pra mim. Não Quem é, que na- você pararia, na verdade o que não você tá é. fazendo pra... Na verdade não é, porque assim, quem é a pessoa que tu diz, esse cara é brilhante. Talvez não tenha outro que eu tenha conhecido. É que muita gente, pra mim, perdeu o brilho depois que eu ouvi uma série de excrescências da pessoa na época da pandemia, agora com a questão do Supremo e tal. Muita gente perdeu o brilho, porque eu vi, eu falei, cara, esse cara Você tem... acha que daí... Esse cara é inteligente. Mas eu não consigo respeitar o cara, entendeu? Por ter deixado de falar algo ou ter feito vista grossa para alguma coisa que aconteceu no Brasil nesses últimos dias. Todos os caras do Brasil que eu tinha alguma consideração, algum apreço, que eu falava, pô, esse cara é legal, pelo menos há 10 anos, e hoje o cara, né, virou uma espécie de cadelinha do sistema. Tinha os caras que eu olhava e falava, pô, esse cara é brilhante. Me desapontou. Entendeu? Tem alguns, eu não vou falar quem me desapontou, mas foram vários que me desapontaram, que eu achava que eram pessoas muito boas. Tem livros excelentes, mas assim, desapontou. Não consigo mais. Por que existe esquerda e não existe direita? Existe só a esquerda e a extrema direita. Porque a gente perdeu a guerra. Estamos perdendo a guerra cultural. Acho que isso é cultural. Totalmente cultural. Ou é uma Comunicação é safadeza cultural. da comunicação? Não, você só reproduz isso porque é um chavão que é construído e reproduzido pela câmara de ressonância de uma imprensa cooptada. Totalmente cooptada. O Estado deve... E outra coisa, o problema disso não é só o Ferri que lembrou disso. É a tia do café. Entendeu? É o motorista do busão. Às vezes a informação bate no cara, ele nem presta muita atenção naquilo, mas aquilo tá entrando. A liberdade é liberdade só até a fronteira de cada país? Não, acho que é um direito Liberdade humano migratória- universal. Se a liberdade migratória devia ser universal? Não, mas aí é outra coisa, né? Migração, Você acha que não? tá, Sim. claro que não. Claro que não. Existem leis de migração em todos os países. Elas não são uma imposição do Estado, São uma imposição do Estado. mas uma imposição do Estado que você defende. Mas eu não sou contra isso. Você é a favor da livre migração ou não? Não. Eu não sou contra o Estado ter leis. O Estado tem que ter lei. Eu defendo o império da lei. Né? Agora, a lei acha ela melhor- tem que estar balizada por parâmetros morais. Tu não acha melhor uma pessoa só mandando do que um monte de gente mandando numa bagunça? É mais fácil, né? O problema é como que isso corrompe a pessoa e facilmente pode levar aquilo para Tu acha que uma ditadura, Maquiavel, então, é uma ditadura. Tu acha que uma ditadura é melhor que a democracia? Não. É mais fácil. Mas custa caro também. E muita gente morre. Tu acha que esse Se movimento... você não tem esse régua movi- moral, a decisão ela é fácil de ser tomada. Tu acha que o governo de El Salvador tá caminhando para uma ditadura? Vir aqui é difícil, irmão. Não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Óbvio que tá, meu. Porra, o cara prendeu todo mundo, acabou, não tem mais inimigo político nenhum. Eu cara. acho, não, eu acho que não. Eu só me preocupo com a origem do dinheiro para reformar o país. Que é acha uma que questão que a direita não está enxergando. acha Sabe que de ele- onde está vindo todo o dinheiro dele? Não. Da China. Tu acha que ele cruzou uma linha perigosa entre a democracia e a ditadura na... Não, porque se tem devido processo legal, e tudo indica que tem, até onde eu consigo enxergar, Na Venezuela também, tu acha? Venezuela não tem devido processo legal. Não existe liberdade de imprensa, não existe nada disso. Por que tu acha que uma figura inteligente, culta como a Tabata Amaral, defende com unhas e dentes a esquerda? Eu não sei se ela é tão inteligente e culta assim. Ela tem as melhores notas de Harvard. Pra mim isso não quer dizer absolutamente nada. Pode não dizer pra ti, mas pra todas as pessoas diz muito. Isso é sinal de um problema, na verdade, que a gente está enfrentando, né? Harvard está errado. Você já foi pra lá? Não. Você conhece a quantidade de militante que tem lá, não? Não importa, Não, mas não é conheço. Você difícil. já foi pra Stanford? É difícil de passar lá. Nunca fui. Yale? Também não. Não, o fato de ser difícil não quer dizer porra nenhuma. Não, quer dizer que a pessoa tem que ter uma Até qualificação. ontem tinha crise, teve escândalo de atriz de Hollywood que tava pagando pra filha entrar.
Tudo bem, mas, cara... 100 mil dólares, 200 mil dólares para reitor. É fácil entrar, é difícil sair. São pessoas bem Eu qualificadas. tenho um amigo que eu amo de paixão. O Felipe Monteiro, Chiquinho Pão de Hambúrguer. Sabe quem é? Não. Entrou em Harvard para fazer LLM. Mas daí é contato, um monte de coisa. Mas não quer dizer que... Contato. Não quer Qual dizer, que é o contato dele? Mangabeira Unger. não quer dizer que seja fácil. Ele sempre trabalhou com Mangabeira Unger. Por que ele trabalhou com Mangabeira Unger? Afinidade ideológica. Entrou no LLM. Sabe quantos brasileiros entram no LLM por ano? Lá em Harvard, que é mestrado em Direito. 7, 6, 5. O fato de ser difícil não quer dizer nada. Nada. É que tem muita gente interessada no logo, na marca, né? No brasão. Tu acha que é política? Mas ser o melhor aluno... Muita política. Mas ser melhor aluno quer dizer muito, pô. Melhor aluno do quê? No curso De uma classe de ativistas? É. Não sei, depende. Tem gente... E Harvard, por ser muito grande, você depende muito, né, da onde a gente está falando, né? O que eu posso dizer é, tem ativismo, o logo não quer dizer por si só absolutamente nada, você tem que ouvir o que a pessoa... O fato da pessoa se apresentar como uma autoridade porque ela fez Harvard, pra mim, é uma babaquice. Ela é uma autoridade, mas eu tenho certeza que ela é inteligente, eu já ouvi ela falar, ela tá bem preparada. Eu ouvi ela falar sobre tributação de mods, não é? Ela ficou falando que a tributação era machista e que o mods tinha que entrar na isenção também do governo que estava sendo debatido lá. Não era uma coisa dessa? Por que uma pessoa qualificada mentalmente, qualificada com estudos... Mas por que você está falando que ela é qualificada mentalmente Porque se ela não provou isso para você? Eu acredito que ela é. Eu tô te perguntando a opinião. Por que Mas uma como pessoa... que uma pessoa que defende a esquerda pode ser qualificada mentalmente? Exatamente. Acho que todo mundo que defende a esquerda é doente mental. Não, tem um desvio. Tem um desvio. Quer controlar você, quer usar o discurso, qualquer discurso que a esquerda usa para controlar as pessoas, para ter poder, exercer poder sobre você, manipular você. Tu te considera um ativista da direita? Hoje sim, pela liberdade de expressão e de imprensa, no Brasil. Só pela liberdade de expressão? Eu acho que é o bem da vida mais importante que a gente tem. Sem liberdade de expressão não tem nada. Não tem esse podcast, não tem um YouTube livre, não tem rede social, não tem nada. O YouTube não é livre, os caras foram tirados do ar. Eu sei. Então, Os caras quem? vários, de direita. Sim. E isso torna ainda mais importante o trabalho de defender a liberdade de expressão. Ou não? Onde tu acha que o MBL errou? A mesma lógica do esquerdista. Poder pelo poder. Tu acha que os isentões contribuíram muito para a derrota do Bolsonaro? Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Porque por mais diminuta que seja a influência deles, os isentões da Faria Lima e do MBL contribuíram demais para a derrota do Bolsonaro. Se eu considerar que a premissa do resultado da eleição é verdadeira. Fala um livro imperdível. Pra quem gostou de tudo que você falou aqui, um livro que essa pessoa deveria entrar agora na Amazon e comprar. O Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho eu acho fantástico, genial. E dá uma dimensão, é um pouco mais difícil que as outras obras dele, mas dá uma dimensão legal sobre o que a gente falou aqui de guerra cultural, da construção disso ao longo do tempo, ao longo dos anos. Acho bem legal. Ô Marco, tu é um esportista e tu consegue manter uma disciplina de treinos, de dieta muito rígida, apesar da agenda aí de programas e trabalho na... Como é que tu consegue isso? Como é que tu acha que uma pessoa pode buscar ter disciplina assim para cuidar do físico e tudo mais? Putz, acho que é só o suco que ajuda? Não, o suco, testosterona, né? Uma dura por semana é bom, ajuda muita gente. Mas eu acho importante as pessoas entenderem que isso condiciona inclusive a maneira como você pensa, né? Se você não dorme bem, se você não faz exercício físico, musculação é muito importante, é tão importante quanto o aeróbico, né? Na verdade, eu tenho feito pouco aeróbico e mais musculação, mas eu acho que eu tenho que controlar e fazer aeróbico também à noite. Ainda estou colocando isso na minha rotina, tá difícil. Mas, cara, é o que mantém minha sanidade, porque eu tô com várias empresas abertas, eu tô com uma equipe crescendo, e se você não tem isso, você surta, você começa a ter crise de ansiedade, você começa a
a deixar de respirar, inclusive, né? Eu acho que é um momento bom para você respirar, para você drenar um pouco aquela energia que está contida no teu corpo. E quando você faz, para mim o melhor horário é de manhã, bem cedo. Porque daí você resolve esse item da sua lista enquanto a galera tá dormindo ou ainda tá acordando, das 6 às 7 da manhã você tá resolvendo a questão da sua saúde. E depois você Quem é só controla a alimentação, que é importante. Quem é a esquerdista mais gata do Brasil? É que eu tenho que pegar uma militante. Tem alguma militante gata de esquerda? Você conhece alguma, não? Não me lembro de cabeça. O cara passa o dedo no nariz, ele abaixa a cabeça e ele não responde. Cara, eu não tenho a menor ideia. Mas tem. Qual é a jornalista de esquerda mais gata do Brasil? Todas da Globo são feias. Todas da CNN também. Não, eu não tô exagerando, né? Vocês acham isso também? Não. Vocês concordaram comigo agora? Tô rindo, pô. Os dois acenaram assim com a cabeça, tá? Pra quem não viu, se a câmera cortou... Eu discordo. Mas talvez eu não seja tão bonito quanto tu, então a minha régua... Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não, eu tô sendo muito honesto. Vai. O Coleta atua na Série C. Tem sim. Alguma bonita tem. É que não tá me vindo na cabeça agora, mas tem. Eu acho que tem. Eu tô passando aqui pelas redações e não tô achando nada. Meu Deus. Você já viu o programa de manhã da CNN, não? Quem é a mais feia? Quem quer Deixa cancelar o programa? Vamos voltar. Tem várias. Eu queria perguntar sobre programas de distribuição de renda. Se você é a favor de algum ou de alguma forma desses programas. Bolsa Família, auxílio emergencial, R$600, ou programas direcionados, né, a determinadas faixas da população. Você é a favor disso? Eu não gosto do Estado como uma entidade que, aspas, redistribui riqueza, como a esquerda gosta de falar, né? Eu redistribuo riqueza. Porque daí começa com uma tara de querer criar cisânia social, né? Então vai falar, é o super rico contra os pobres. O Lula falou isso agora, né? Falou isso hoje ou ontem. Se tem prostituição, se tem miséria e se tem fome no Brasil, é porque existem os super ricos. Precisamos taxar os super ricos. E aí você fala, pô, mas espera aí, combater, aí você pega a Friedman, né? Combater a extrema miséria por meio de o que ele chama de imposto de renda negativo, né? As bolsas. Esses programas todos vêm mais ou menos dessa lógica do Friedman. E daí você faz uma espécie de bolsa que auxilia o cara, mas você tem meios para tirar esse cara da extrema miséria e colocar esse cara de volta no mercado de trabalho, qual que é por que a gente não pode olhar de maneira unidimensional para isso? Porque existem várias redes de proteção social. A do Estado tem que ser a última. Quando você coloca o Estado como primeira rede de proteção social, que pode acontecer, principalmente com o Estado assistencialista, ele vai usar isso como instrumento de demagogia, de captura de votos, né, e de promoção de ainda mais ódio entre classes. Mas é melhor com ou sem o programa? O programa ele tem que ser especificamente como última rede de proteção social, depois que a pessoa passar pela igreja, passar pelo terceiro setor, passar por fundações privadas, essa pessoa pode chegar numa rede dessa. Mas entendeu? Você não acha que redistribuição de renda é fundamental num país, por exemplo, com a história do Brasil? Um país que vem de escravidão e tal. Não, isso daí é demagogia de quinta categoria. Não vem de escravidão. Não. Usar esse fundamento como... Você acha que não impacta? É diferente de um país que tem uma história diferente, mas uma sociedade menos desigual como a do Brasil. Não, desigualdade é natural. O problema não é desigualdade, nunca foi e nunca vai ser. Desigualdade existe, sempre existiu. Sim, mas o problema é a extrema pobreza. É diferente de no Brasil, né? O quê? A desigualdade. Você pegar os bilionários que tem na Inglaterra e fizer um gráfico lá, vai dar bastante diferença entre o mais pobre inglês e o mais rico. Mas pode ser uma curva um pouquinho menor, mas o problema não é... A desigualdade na Inglaterra é um pouquinho menor que no Brasil.
esse discurso que você está fazendo é o discurso da esquerda, tá? Ele é esquerdista. A desigualdade nunca foi e nunca vai ser um problema. Desigualdade sempre vai existir. Você está aqui, quinta-feira, 8h20 da noite, 8h25 da noite, você está trabalhando, você vai trabalhar hora extra, você vai viajar a trabalho, você vai abrir mão, às vezes, de estar com seus filhos, estar com a sua família, você quer se dedicar, você quer abrir uma outra empresa para concorrer com o ferry depois, para pegar os clientes do ferry, você é um cara noiadaço, você chega, você quer fazer a coisa acontecer, você quer competir, você tem um drive diferente. Você vai ter uma história, você tem a sua história, você está construindo ela. Você quer passar a mesma régua para todo mundo? Não. Então a desigualdade é natural do ser humano. Ela sempre vai existir. Programas de distribuição de renda, se eles são então, mais importantes. mas você usou a desigualdade como fator determinante para apoiar o programa de redistribuição de renda. Eu estou falando para você, não é. O fator determinante, e o Friedman fala isso, é a extrema pobreza. Só que você não pode colocar o Estado como primeira rede de proteção social quando ele deveria ser a quarta. Primeiro você tem terceiro setor, depois você tem igreja, depois você tem a iniciativa privada ainda. Depois você vai recorrer ao Estado como última instância para salvar o cara da extrema miséria. Nunca como primeira instância, nunca como... passou uma dificuldade aqui, cola no Estado, pega o seu cheque. Isso daí você está gerando... É um desincentivo à pessoa, né, resolver a vida dela. Você vai criar um acomodado, você vai criar um vagabundo, você vai criar um cara que é codependente do Estado e que vai votar naturalmente na pessoa que pega o ticket e fala para ele, olha aqui, ó, tá aqui, vota em mim. Eu acho que os estados com maior auxílio a grande parte da população, e no Nordeste lá o PT faz a maioria dos votos. Só se tem correlação? Claro. E para lidar com isso é difícil. E muita gente de direita dos estados fala isso. Porque você tem gerações de coronéis ali que dominam as regiões. Você tem isso. Da mesma forma que você tem bandido aqui em São Paulo também, tá? Tem zona em São Paulo que candidato que o Marçal não vai conseguir entrar para pedir voto. A gente está finalizando, que batemos 1h20. Qual é o sonho grande do Marco Antônio? Criar um grande grupo de comunicação no Brasil para combater esse nível absurdo de militância que existe. Uhum. O problema que dói mais é a falta de régua moral dos caras, a quantidade de propaganda que eles fazem e de mentira que eles contam, né? Então, o negócio está muito escancarado e eu acho que está na hora da classe empresarial, não a política, né? Tá na hora dos empresários entenderem que para preservar o negócio deles, eles precisam investir no meio cultural, em peso. E eu não tô falando só dos bilionários, tô falando dos milionários aqui no Brasil. O milionário brasileiro ainda, e eu vou fazer essa crítica de maneira bem aberta, é a pior aristocracia que existe no mundo. No mundo. Ele não enxerga o problema que está na frente dele aqui, a meio palmo de distância. Então, já vi muita gente reclamando, putz, minha fazenda foi invadida, agora o que eu faço, Marco? Você tem o telefone do Derrite? Juro por Deus, agora, isso aconteceu há 2 dias. Aí o outro vira e fala, eu quero ajudar, mas eu tenho uma viagem programada e depois eu tenho outra coisa. E depois o cara chegou pra mim e falou, o cara é meio doidão, né? Falou, os seres de luz vão resolver o problema do Brasil. Então, o cara é bem doidão, é cara de cristal, essas coisas, sei lá, que o cara toma também, se é ayahuasca. Então, os americanos, se existe alguma resistência lá contra essa mentalidade tirânica da esquerda, se tem alguma coisa que ainda está funcionando nos Estados Unidos é graças a essa capacidade de mobilização e organização da direita americana. Tá? Então, para a gente construir isso, a gente tem muita coisa para aprender com eles e não precisa inventar a roda. É só reproduzir o mesmo modus operandi deles aqui no Brasil. Você quer criar Fox News do Brasil? Como empresa de comunicação, é um grande sonho meu criar uma grande empresa de comunicação. Porque eu acho que a gente consegue alcançar muitas pessoas e mostrar para elas
a dimensão dos problemas que a gente está inserido no Brasil e no mundo. Acho que esse é o grande desafio. E também usar como instrumento de busca pela verdade, né? Perguntas inconvenientes, trazer... Não é porque o cara é do teu time que você não tem que apertar o cara se você acha que ele está fazendo alguma coisa errada. Não é porque ele está do seu lado, não é porque ele fala a mesma coisa que você fala, mas não faz aquilo que você acha que deveria ser feito, que você vai deixar de pressionar um servidor público eleito. Né? Então, eu acredito muito nisso, na força de um canal de comunicação para a gente conseguir mudar e transformar o país num país melhor. Marco Deixa eu Antônio, só fazer a última. o Superman do Café com Ferre. Quem que você pararia o seu dia para assistir no Café com Ferre? Quem é o convidado que a gente deve chamar aqui para você parar e assistir o programa? Eu vou lançar um desafio para vocês. Chama o Alexandre de Moraes aqui para sentar nessa cadeira. Aí Ele tu não para vem. pra ver. Aí eu vou parar para ver em várias ocasiões. Mas eu adoraria... Posso mandar o convite. Mas você tem que apertar ele. Eu vou Você vai fazer. apertar? Alguns convidados querem vir aqui. E eles perguntam, vai ser fair? Eu falei, eu vou perguntar. Perfeito. Se tu vai responder, eu não vou ficar São os 500. debatendo boca, né? Mas eu vou perguntar. Perguntas, não tem problema. Eu vou adorar. Marco Antônio Costa, no Café com Ferre, o Superman, futuro deputado do Brasil. Não vou ser Cadê o presente? Tem um presente do Sérgio K. Por favor, sigam o canal aqui, recomendem para suas tias do Zap. O cara é o rei das tias do Zap. Também não. Desinformação. Aí, ó. Tem dois presentes. Pô, obrigado. Ó, Que lindo isso Camisa do daqui. Sérgio K. Não, a camisa, E uma pô, caneca. teu Pode abrir? tamanho, cara. O cara fez uma camisa do teu tamanho, Pô, que pô. sensacional. Adorei a caneca.